Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados, onde vocês podem encontrar aquilo que poderá ser o vosso próximo carro. Neste episódio, o tema está totalmente dedicado à indústria automóvel nacional, um setor que representa mais de 70 mil postos de trabalho e quase 6% do PIB nacional e que enfrenta grandes desafios e, diríamos também, ameaças. E este vai ser o tema central deste podcast. O meu nome é Guilherme Costa e a acompanhar-me na moderação deste episódio tenho o Diogo Teixeira, da Razão Automóvel, e como convidados temos José Couto, presidente da AFIA, Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel, e Paulo Filipe da Silva, responsável pela logística da ligação ferroviária entre a fábrica da Auto Europa, Palmela, e a fábrica da SEAT em Martorell, Barcelona. Obrigado, em primeiro lugar, pela vossa presença, por terem aceito o nosso convite. José Couto, começo por si. A produção automóvel está este ano a bater recordes. Das 5 fábricas que produzem veículos em Portugal, saíram até agora mais de 150 mil viaturas do nosso país. Portanto, podemos, olhando para estes números, dizer que o futuro é risonho. De facto, a indústria automóvel em Portugal está a crescer, a produção, as unidades produzidas estão a crescer, mas, sobretudo, o que é muito interessante, tendo em conta aquilo que é o valor acrescentado e a importância do ponto de vista económico, é as componentes. As componentes representam realmente 6% do PIB, o cluster, em termos absolutos, representa mais. As componentes representam 61 e 62 mil trabalhadores, mas têm um valor acrescentado de 16% e representam 18% das exportações. E, portanto, estamos a falar de números muito interessantes, também porque em termos de a balança é altamente positiva em termos entre a exportação e a importação e são apenas 350 empresas. Isto é, há 350 empresas de componentes que produzem componentes para a indústria automóvel, que produzem componentes para 95% dos automóveis fabricados na Europa e que representam 6% do PIB. E isso é um número muito interessante, que depois, com os construtores que estão em Portugal, compõem um número muito interessante em termos de PIB. José, deixe-me pegar nesse valor que nos acaba de dar. O que nos está a dizer é que 95% dos carros em comercialização ou em circulação na Europa neste momento têm componentes portugueses? Isso é verdade. Uma ou mais componentes produzidas em Portugal. Portanto, as componentes em Portugal chegam, são de tal maneira requisitadas, enfim, porque são competitivas, não é? Porque têm qualidade, porque são disruptivas em algumas questões, porque ajudaram no processo de desenvolvimento dos produtos e, portanto, estão em 95% dos automóveis fabricados em toda a Europa, o que é um número interessante, confortável e é um highlight importante para quando se quer apresentar a indústria nacional. Isto porquê? Porque nós não oferecemos peças, nós vendemos peças e, portanto, vendemos componentes, faturamos componentes. Isto significa que, para que esses componentes que nós faturamos estejam nos automóveis, é porque elas são competitivas. Como são competitivas, quer dizer que somos competitivos quando fazemos comparação com os nossos concorrentes em toda a Europa. Portanto, nenhum construtor vem comprar, ou Tier 1, vem comprar peças a Portugal porque nós as oferecemos. É porque vendemos e, portanto, e as empresas têm que ser rentáveis e viáveis. E, portanto, esse é um cartão de visita importante para a indústria automóvel, é que nós temos sido competitivos, temos tido um acréscimo de produtividade e competitividade, permite estarmos nesse mercado. E falando de competitividade, hoje temos aqui duas pessoas, uma que está ligada à indústria de um ponto de vista mais global, como o José, e temos aqui o Filipe, que isto vem da CIVA e vem com uma bagagem que é responsável pela ligação de Martorell, como o Guilherme apresentou no início, à Auto Europa. Sim, e que todos os anos representa entre 15 a 20 mil veículos transacionados. A competitividade na questão da indústria é importante e a ferrovia tem um papel importante também nesta competitividade que as marcas e que os construtores procuram.
Para vocês, no desenvolvimento deste projeto, quais é que foram as premissas que levaram a que este projeto fosse colocado em marcha? Antes de mais, deixa-me só corrigir, portanto, a introdução, uma vez que este projeto só nasceu, que efetivamente teve parceiros, e estes parceiros é que realmente fizeram que este projeto teve condições para prosseguir. A Autoropa, portanto, como maior fabricante nacional, tinha naturalmente todo o interesse em fazer escoar o seu produto, o T-Roc, para toda a Europa, e nós, como importador das marcas Volkswagen em Portugal, tínhamos naturalmente o interesse de aproveitar as sinergias que se apresentavam, nomeadamente receber produtos Seat e Cupra de Martorell diretamente aqui na Azambuja, e foi assim que efetivamente juntámos os conhecimentos e de facto o know-how para construir este projeto. Eu não sou diretamente o responsável do projeto, mas tive nesta equipa de trabalho com muito orgulho, porque efetivamente este projeto ajudou a reduzir, em princípio, vai ajudar ainda mais a indústria. Porquê? Porque ajuda a reduzir a pegada de carbono. Portanto, nós com este projeto conseguimos reduzir 1000 toneladas por ano em CO2, que foi, portanto, também um dos fatores importantes para nós ao decidir avançar com esta ideia. Depois, os custos de transporte também reduziram drasticamente para nós e para o grupo Volkswagen Logistics, que gera toda esta cadeia de abastecimento. A Autoropa, por si, faz e continua também a utilizar a linha ferroviária, agora com algum setup diferente. Portanto, agora recebemos viaturas diretamente na Península de Setúbal, na SAPEC. Aproveitamos estas sinergias para depois trazer os nossos produtos para a CIVA e fazer a preparação na CIVA, e a Autoropa para fazer o escoamento do T-Roc para o central da Europa, como já foi falado. Portanto, existem aqui várias sinergias que efetivamente ajudaram o grupo a estabelecer aqui uma ligação muito importante para a Espanha, para as fábricas, e nós queremos naturalmente aproveitar ainda mais essas ligações ferroviárias, e para isso estamos cá para sondar de facto essas ligações que podem existir no futuro. Mas, no que diz respeito à ferrovia, Portugal é um caso de estudo, mas não é, ao que parece, não é pelas melhores razões. Não, é de facto, nós temos, enfim, nós temos um problema, enfim, que é não ter, não nos podemos conectar com a Europa, porque temos uma limitação que tem a ver com a largura dos eixos por onde circulam os comboios, aquilo que se chama vulgarmente a bitola. E, portanto, nós temos uma bitola ibérica e há uma bitola europeia. A bitola ibérica tem uma largura maior do que a bitola europeia. E isto, reparem, em 2016, 17, a Europa, um pouco até antes, a Europa decidiu que uma das formas de baixar um impacto ambiental e, portanto, de diminuir a pegada de carbono é baixar ou diminuir significativamente o transporte de mercadorias por caminhão, por rodovia. E também diminuir o transporte, que é a segunda fase, de diminuir o transporte as distâncias para transporte de passageiros e de mercadorias da via aérea. E isto não é um assunto tão que não devemos dar a nossa melhor atenção. Porquê? Porque a Europa diz-nos que 30% das mercadorias que estão transportadas hoje por caminhão têm que ser deixadas de ser transportadas por caminhão até 2030, a partir de 2030. E Portugal está preparado para essa mudança? Para isso. Porque todos os ovos foram postos neste cesto da rodovia. E em 2050, 50% dos transportes que andam nas estradas também deverão deixar. Ora, isto é uma mudança, um processo altamente revolucionário. José, então, eu sou pai de uma criança e certamente muitos dos nossos ouvintes também têm crianças em casa. Nós hoje estamos na presença de um setor automóvel que até o mês de maio representou 5 mil milhões de faturação, até maio. Eu que sou pai tenho uma pergunta para lhe colocar. Em 2030 nós podemos estar a falar destes valores de 5 mil milhões, se nada for alterado, se nada for feito, 5 mil milhões de
de faturação para a indústria, de 95% dos carros em comercialização terem estes componentes, ou caso nada seja feito no nosso país, nomeadamente numa estrutura tão importante como a ferrovia, pelos motivos que acaba de enunciar, estes números podem estar em causa. Estes e os números também da nossa economia. Eu normalmente costumo dizer que quem toma deste tipo de decisões, que estão afastadas com a realidade, sem perceber o que é isto da competitividade e o que são os desafios para esta empresa, que não está, que está a fazer com que os filhos dos meus filhos discutam a questão da produtividade e da competitividade do país. É porque uma decisão que for tomada hoje relativamente ao comboio e à ferrovia não estará pronta antes de 2040, peço desculpa. Ora, o que significa que eu até 2040 tenho que viver. E vou ter que continuar e vou ter que pedir normalmente aos empresários assim, inventem lá formas de chegar ao centro da Europa. É que a questão é assim, se eu não tiver uma conexão em bitola europeia para chegar ao centro da Europa, eu vou carregar de custos porque vou ter que andar de rodovia ou ferrovia até uma plataforma espanhola, e dessa plataforma espanhola eu vou ter que descarregar e carregar novamente para depois chegar ao centro da Europa. Ora, quem é a empresa que está disposta a ter esses custos, não é? E para chegar ao centro da Europa competitiva, quando eu tenho concorrentes no centro da Europa que têm boas ligações aos mercados e, portanto, que estão em condições de concorrer comigo. Ainda outra questão é que eu, estando em pôr-me nas mãos das plataformas logísticas dos espanhóis, no fundo, estou a dizer aos espanhóis que tomem conta da estratégia industrial de logística portuguesa. Eu estou a dizer resolvam o meu problema. Falando em problemas, estamos a falar de bitolas, ou seja, a medida da ferrovia nacional não permite a ligação à ferrovia europeia. Exatamente. Não podemos ter um corredor logístico para fazer chegar todos aqueles produtos que nós produzimos aos mercados, ao mercado espanhol, ao mercado alemão, sendo que estamos a falar de uma indústria que 87%, sensivelmente às ações dos valores, é para exportação. Mas o que é facto, e isto é uma pergunta... Indiretamente depois, é 90 e tal por cento. Diretamente, 90%? Diretamente, indiretamente, são 90 e tal por cento. Estamos a falar, portanto, de um grande valor acrescentado só cá fica meia dúzia de carros, à nossa economia. Sim. À nossa economia. Uma pergunta, mas nós não temos a chegar à nossa fronteira a bitola europeia? Não. Vamos estar a fazer uma ligação aonde? Esse é um dos argumentos de dizer, um dos argumentos é dizer, não, mas para que é que eu vou fazer bitola europeia se os espanhóis não me trazem bitola europeia até à minha fronteira? Os espanhóis estão a pôr bitola europeia naquilo que é os melhores, aquilo onde estão os centros de atividade produtiva e industrial. Mas os espanhóis vão ter 2 fábricas de baterias. Aonde? Junto a Valência, ou naquela área, e outra no norte de Espanha. E, portanto, não vão andar a mudar as baterias de vagão para vagão. Vão ter que arranjar, vão ter que ter bitola europeia, porque 2 fábricas não escoam, embora a Espanha seja o segundo produtor de automóveis da Europa, não se vão escoar todas as baterias no mercado espanhol. E, portanto, eles vão ter que pôr fora. Ora, o investimento espanhol é um investimento apropriado à sua perspectiva e à estratégia industrial. O que eu tenho que dizer é, meus amigos, os senhores estão a receber dinheiro da Europa para fazer as vossas linhas. A Europa tem que negociar connosco para trazerem as linhas até à nossa fronteira. Mas se isto não for feito, porque Portugal já falhou várias vezes a construção das linhas, desde o tempo do Sr. Primeiro-Ministro Durão Barroso da Figueira da Foz, que Portugal se comprometeu a fazer um traçado e investimentos na ferrovia que nunca fez. E, portanto, se eu não fizer esse traçado, os espanhóis também não fazem. A FIA, com o Ministro do Fomento, a Ministra do Fomento e depois o Ministro do Fomento, disse-nos que nós precisamos saber é que os portugueses digam onde é que
podem atravessar as Ou fronteiras. seja, é necessário Portugal dar o primeiro passo Se não é o primeiro, fazermos chegar. se não é o primeiro, é obrigar a sentar os nossos vizinhos à mesa e com a intermediação da Comissão Europeia dizer, meus amigos, qual é o plano. Não é dizer-me a mim, à indústria, que em 2040 vamos pensar o que é que vamos fazer relativamente à rodovia. É necessário começar a efetivar o plano e a colocá-lo no terreno imediatamente. Falou da fábrica da Auto Europa, falou das fábricas de baterias da Volkswagen em Espanha. Paulo, diga-me uma coisa, existe, e agora o Governo começou a falar, a partir de 2028, do modelo 100% elétrico na Auto Europa. Existe a Auto Europa sem ferrovia? Eu, neste momento, portanto, aquilo que eu acho é que existem estudos, certamente, que já muito avançados, que mostram que a infraestrutura cada vez mais tem que estar preparada para sustentar a nossa indústria automóvel. Como já foi falado pelo José Couto, estamos a falar dos fabricantes de componentes, estamos a falar das fábricas. Não podemos esquecer que temos também outras fábricas sediadas em Portugal, nomeadamente o Grupo Stellantis, em Mangualde, e também não podemos esquecer a Mitsubishi, no Tramagal, portanto, que também certamente tem uma palavra aqui a dizer. Tendo em conta, portanto, a nossa indústria, que é das melhores, olhando os indicadores da qualidade, da produtividade e eficiência da Auto Europa, que está praticamente sempre no top 5 a nível mundial, comparativamente a outras fábricas do grupo, é naturalmente o interesse de manter as fábricas cá competitivas e tendo naturalmente uma infraestrutura adequada. A infraestrutura, portanto, é muito importante a decisão de manter as fábricas hoje em dia com indicadores não só de qualidade, mas sim de produtividade e eficiência, mas também os importadores. Eu, como representante do importador para o grupo, também tenho interesse em receber o produto em excelentes condições, a rapidez necessária e sobretudo, ter uma baixa pegada de carbono a custos razoáveis, para fazer chegar o meu produto ao cliente final também a um preço aceitável. E aí é que nós temos que, de facto, iniciar as análises, os trabalhos em conjunto, a sabedoria que temos no nosso mercado relativamente a esta indústria, porque nós temos todos os ingredientes. Na realidade, temos os conhecimentos, temos a infraestrutura semi-acabada, porque recordo que a nossa ligação para a Zambuja existe, o ramal que existiu no passado para a Opel ainda existe, portanto, a Opel, a fábrica, como sabem, fechou as portas já há muitos anos, mas as ligações existem e necessitam de manutenção, naturalmente, para serem ativadas, reativadas, e com esse ramal, nós, Siva PHS, Porsche Holding Salzburgo, podíamos ser muito mais competitivos e podíamos receber os produtos oriundos das fábricas do grupo com mais rapidez. Portanto, ao mesmo tempo, os fabricantes podiam utilizar essas linhas que servem para importação, também para exportação de mercadorias, e aí é que de facto existe a grande mais-valia. Portanto, uma linha ferroviária só funciona se eu tenho mercadoria a entrar no país, mas também se tenho muita exportação, e para isso, de facto, temos que trabalhar de mãos dadas. No nosso projeto de Martorell, Palmela, Siva, neste caso a Zambuja, existiu esse espírito, com a Pecovasa do lado espanhol, com a Rodocar, com o operador logístico, a Auto Europa como produtor principal e nós como importador, conseguimos de facto pôr em marcha este projeto. E este projeto para mim é um exemplo para qualquer outro projeto. Portanto, estamos a falar em números de que poupanças, em termos ambientais, em termos logísticos e económicos. Em termos de caminhões, a nossa estimativa é que tiramos cerca de 15 mil caminhões por ano das estradas. A rodovia, portanto, como sabem, e já foi falado, portanto, é um dos fatores principais da pegada de carbono, e nós, como Volkswagen, temos um objetivo bastante ambicioso de reduzir a pegada de carbono em 30% até 2030. Na Porsche Holding aumentámos esse objetivo para 40% de redução de pegada de carbono, mas vai ser muito difícil, porque só com as medidas inerentes ao nosso processo de valor, que já conseguimos, por exemplo, na Porsche Holding Siva, conseguimos reduzir o consumo energético o ano passado em 20%, implementámos painéis fotovoltaicos, reduzimos a produção de resíduos nas nossas concessões, Soauto também, na Siva,
Portanto, temos feito um esforço enorme para atingir já algumas metas. Mas começa a faltar infraestruturas. É preciso dar um passo substancial para e fazemos mais continuar. ainda, é que nós controlamos e monitorizamos a pegada de carbono dos transportes. Portanto, eu consigo dizer exatamente quanto custa o caminhão de trazer, neste caso, de trazer as peças de reposição passiva, quanto custa em termos de pegada de carbono, o que é que produz em termos de pegada de carbono, e consigo também dizer qual é a pegada de carbono produzida a partir dos transportes de automóveis. Como sabe, nós recebemos as viaturas já por navio até o Porto de Setúbal, fazemos a distribuição depois a partir do Porto de Setúbal para a Siva, aí temos 70 km de caminhão. O nosso interesse era de facto depois fazer essa ligação de Setúbal para a Siva também através do comboio. Isso era uma mais-valia também. E essa é a tal competitividade que é importante atingir. E sobre isso, eu queria... Há aqui uma questão que é muito importante que vale a pena comentar. Primeiro, é que estes senhores medem, de facto, a pegada ambiental. E neste momento tem este requinte que é dizer assim, digam-me lá, como fornecedor, qual é a sua pegada ambiental. Diga-me lá quanto é que esta componente, esta peça que eu vou pôr, montar no meu veículo automóvel, qual é o impacto ambiental que ela tem. Porque somada a outras componentes, elas vão dar um certificado e uma indicação ao consumidor de qual é a pegada. 0 a 10, se for 4 ou 5, tem pouco consumidor, é um dado. Se for 9, obviamente que é outro dado e, portanto, vai influenciar a decisão do consumidor. Agora, os fornecedores da indústria automóvel vão fazer um grande esforço para mostrar ao seu cliente que dentro no chão de fábrica, que vão fazer um esforço enorme, fizeram um investimento e têm um esforço para ter a menor pegada de carbono possível, para que a pegada seja de facto a menor possível. Mas, entretanto, quando metem as componentes dentro de um caminhão e as põem no centro da Europa... sai da porta da fábrica... Aquilo que eu estou a ganhar no chão de fábrica, estou a perder depois para no transporte. E pior, é que depois vou ter um custo de carregar o custo, porque no dia em que os espanhóis e os franceses puserem, e vai acontecer, tarifarem ao quilómetro o transporte da rodovia, além do impacto ambiental, eles vão tirar vantagem do transporte por rodovia. E reparem, se eu não puder, se a limitação for baixar em 30% os transportes de mercadorias a superior a 300 km, o que eu vou passar a utilizar é uma plataforma espanhola. O que estes senhores... reparem, estes senhores de Sines ou de Setúbal a Espanha estão a pouco mais de 300 km e, portanto, vão utilizar uma plataforma perto da fronteira. E essa é que é... Portanto, nós temos que perceber que não investir no tempo certo, atrasarmos neste processo de investimento, estamos a dar vantagens a outros. E esta... Uma pergunta muito concreta. Há postos de trabalho em risco? O que nós temos aqui temos 350 empresas, 60 nas componentes, 62 mil trabalhadores. É evidente que todos os dias tentamos ser competitivos. Todos os dias as empresas têm de ser competitivas. E o processo de digitalização é verdade. Aliás, o estudo está feito que o nível de investimento que nós temos na indústria automóvel é claramente superior ao nível de investimento que temos na indústria transformadora. E, portanto, agora, se os meus clientes decidirem comprar não em Portugal, não a estas empresas e noutras empresas que estão mais perto dos seus, que lhes tragam vantagens do ponto de vista da pegada ambiental, isto é, que estejam mais perto dos seus mercados e que o transporte seja por mercadorias, obviamente que essa decisão permitirá o quê? Permitirá que eu tenha que reduzir, provavelmente, a capacidade de produção. Isso é também outra questão. É que, reparem, se os Tier 1, os fornecedores de primeira linha, os fornecedores da Auto Europa, os fornecedores das marcas europeias, virem que podem estar em risco num determinado local, o que é que vão fazer? Vão se deslocalizar
para outros locais. E, portanto, a questão do investimento estrangeiro e do investimento em Portugal pode sofrer um revés porque eu não dou as melhores condições, eu não sou competitivo para continuar a captar o investimento em Portugal. Porque alguém vai ter que decidir assim, eu vou para aquele país onde tenho uma pegada maior, onde eu não vou ter problemas de logística, onde eu vou ter que andar a resolver problemas que são problemas que não fazem parte da minha atividade, então vai decidir por melhores localizações. E, portanto, esta questão do investimento estrangeiro, ou do investimento mesmo de portugueses, é importantíssimo. Quer dizer, o nosso mercado está longe do centro da Europa. Nós estamos longe do centro da Europa. Ou não criarmos condições para ficarmos perto, porque o transporte, a ficar longe ou perto, não é só uma questão de distância. Há também outros valores para avaliar isso, outras características, que é o custo, o tempo que demora a chegar lá. Não, se eu tiver uma linha, como há em Portugal, uma linha onde as mercadorias circulam 6 km horários. Porquê? Porque à noite só transportam à noite, durante o dia param, têm que notificar. Isto significa que eu, para andar, para me deslocar 200 ou 300 km, ando a uma velocidade que não é compatível com a indústria automóvel, como sabem. Quando chego ao destino já há um novo modelo, eventualmente. A pergunta que tenho para vos colocar é, tendo em conta que a nossa condição periférica devia ser melhorada com este aproximar por boas ligações, que parece ser óbvio, hoje fala-se no investimento de vários construtores em novas fábricas na Europa, seja de baterias, seja de construção de carros elétricos. Qual é a importância de uma ferrovia capaz, e isso é um fator eliminatório para uma implantação de uma fábrica destas, uma fábrica moderna de futuro? É um fator eliminatório ou não? Na minha ótica, é dos fatores mais importantes para tomar uma decisão sobre um determinado investimento numa determinada zona, portanto industrial, ou tendo eventualmente um approach, o Greenfield Approach, como foi a Auto Europa em 91, quando eu também comecei a minha carreira no grupo, neste caso em 92, quando iniciámos o projeto Auto Europa e a formação, que eu tive o prazer de abraçar logo no início, como formador técnico. Não existia ainda a ligação ferroviária nessa zona, na Quinta do Anjo. Aí nessa altura não se falava ainda da redução da pegada de carbono, como podem imaginar. Não tínhamos esta responsabilidade, este peso em cima agora, mas eu quero um dia mais tarde dizer aos meus netos que tudo fiz para, de facto, contribuir para uma natureza intacta quando eles mais tarde chegarem à minha idade. Portanto, esta é que é, no fundo, a assinatura que eu quero deixar aqui. Do ponto de vista de investimento, como sabem, portanto, a Volkswagen tem uma empresa do grupo, vai apostar numa fábrica de baterias de alta voltagem, em Espanha. Um dos fatores, portanto, sem dúvida alguma, é a ligação marítima e a ligação ferroviária, sem dúvida. Portanto, aqui os fatores ambientais são os mais importantes para tomar essa decisão, mas também, naturalmente, os custos. Não é? Aqui, hoje em dia, aquilo que o José Couto também já disse é a rapidez de fazer chegar o produto ao sítio certo, a baixo custo e com uma pegada de carbono reduzida, e para isso tem que existir sinergias e tem que existir condições. E eu penso, como já foi referido, portanto, o peso da infraestrutura assumiu aqui uma importância como nunca visto, pela ligação às questões ambientais. Portanto, mas este processo de normalização da nossa chamamos há pouco, da bitola, e esta melhoria das ligações, isto não é uma conversa de agora, esta conversa tem ou está agora a fazer quase 2 décadas. Houve os famosos acordos da Figueira da Foz, entretanto já houve mais momentos certamente posteriores a esse. O que é que falhou? Estamos a sofrer com a ausência de decisões. Estamos a sofrer também por questões financeiras, ou isto é meramente apenas um reflexo de inação? É um mix. É um mix de decisões erradas, de desconhecimento, de argumentos de que falta dinheiro, de que temos medo da concorrência. É um mix. E o que é verdade é que
no plano da Ferrovia 2020 está... Agora diz-se, bom, em 2040 vamos pensar o que é preciso fazer. Em 2040 provavelmente já como fazemos teletransporte, já não precisamos de comboios, não é? E portanto a questão não se pode pôr desta maneira. Este atraso na tomada de decisões e sobretudo há uma arrogância que tem às vezes um bocado ligada a algum desconhecimento, ou para encobrir algum desconhecimento, obriga-nos a tomarmos decisões erradas. E reparem que não é só uma questão de investimento e questão económica, assim à primeira vista, é também um problema de coesão. Nós já todos temos que perceber é que o comboio vai permitir, temos, por exemplo, investimentos em locais onde hoje não temos. No interior do país. No interior do país. Que neste momento, a nível ferroviário, é inexistente. Que é, entretanto, nós... e reparem, nós temos entre Viana do Castelo e Caldas da Rainha estão 60% das exportações portuguesas. E andamos a fazer ferrovias e andamos não apontamos para aquilo que é fundamental, que é temos que escoar aquilo que se produz neste território. E quando eu tiver uma ferrovia capaz, provavelmente Mangualde, para o Grupo Stellantis, terá outras qualidades para fazer investimento. E, portanto, é esta lógica que eu não percebo. Quer dizer, é preciso hoje dizer que nós temos hoje só 2% das mercadorias que exportamos é que são por via ferrovia. Mas isso não pode ser um argumento para não fazer investimentos na ferrovia, porque nunca ninguém disse aos empresários qual é a alternativa, que há essa alternativa da ferrovia que estará disponível daqui a 10, 15 anos, que custa menos de 30% e que vai ser a viabilização para aquilo que será impeditivo nesses anos, que é fazer transportes por rodovia. Eu não posso continuar a insistir que não tenho bitola europeia e que vou fazer a ligação com a Espanha através de uma linha, que é uma linha que não pode transportar comboios com 750 metros. Que é uma linha mista. Não, porque é uma linha... Combinada, ou seja, usa as duas... Porque é uma linha que tem orografia, tem desníveis complicados, porque não tem obras de arte, não tem... foi pensada no século passado, no princípio do século passado. Eu falo em relação à solução de ter as linhas, ou seja, uma linha que seja compatível com ambas, uma solução que seja... Essa é uma solução, mas limita o nível de peso. Essa é uma solução complicada. Porquê? Porque vai precisar de material ferroviário, portanto, vagões, enfim, especiais. É um paliativo, então. Okay. E no dia que eu tiver que mudar a linha, né, se eu fizer uma linha bibitola, no dia que eu tiver, paro a linha. Não, e no dia que tiver que mudar, portanto, vai ter que fazer fez duas linhas. Olha, este ano não exportamos, vamos mudar. E fez duas linhas, fez uma adaptada e agora vai fazer outra. Vai fazer duas vezes. Olha, tenham lá calma que este ano não exportamos. Mas diga-me uma coisa, apesar de todos estes constrangimentos, estamos a falar, como referia o Paulo Filipe, da Auto Europa, está no top 5 em termos de eficiência das fábricas do grupo Volkswagen, e estamos a falar de uma fábrica de Mangualde que está no top 3 de mais de 100 fábricas da Stellantis. Os portugueses têm uma capacidade de resiliência muito grande, não é verdade? É verdade. Sempre teve, atenção, os meus colegas ficam chateados comigo, sempre teve no topo e teve sempre no top 5 também, mas também já teve no topo, no número 1, portanto, várias vezes. Mas do que é que... Sempre, muita gente nos está a ouvir, está a perguntar-se, José, do que é que o país está à espera? De decisões corretas. E também está à espera que perguntem aos empresários qual é a sua opinião. E que não se deixem apanhar pela armadilha da arrogância da ignorância. Isso é que é importante. É importante dizer assim, porque reparem, nós, em 2020... Quando o Estado português começou a pensar como é que podia ajudar as empresas, e que de facto alguma coisa fez, e foi importante, porque algumas teriam fechado e tinha havido desemprego,
os nossos amigos e companheiros de estrada da Comunidade Europeia, houve alguns que despejaram dinheiro nas empresas. E nós aqui, ninguém nos despejou dinheiro, mas nós continuamos a ser competitivos e continuamos a fazer coisas. E mantemos este nível de competitividade. Isto é notável. E dizer assim, mas nós vamos deixar de exportar? Provavelmente não. Mas percebam que para continuar a ser competitivos, temos que ganhar muita coisa em chão de fábrica para depois perdermos em termos de logística. E portanto não deixamos de ser competitivos. Mas o que é verdade é que para aqui custa-nos mais do que aos nossos colegas europeus. E a FIA fez um estudo, a FIA, a Mobinov e a ACAP, que são as três entidades que estão reunidas no cluster industrial do automóvel, para perceber qual era os nossos concorrentes na Europa e porque é que eles tinham vantagem relativamente a nós. E a questão dos transportes está lá claramente dito. Mas reparem, isto não é novo, porque há pelo menos alguns estudos feitos em Portugal, como é o estudo da Gulbenkian, o estudo que foi feito pela AEP, o estudo feito pela Fundação António dos Santos e o estudo feito pelo Costa e Silva, que todos dizem que nós temos um problema de logística e temos um problema de bitola. Ou seja, fala-se de crescimento económico e da necessidade de crescimento económico e da necessidade de captarmos investimento estrangeiro, mas, ao que parece, nós estamos a tentar construir a casa pelo telhado. E é o processo de reindustrialização. Nós estamos a apostar na reindustrialização. Então, para apostarmos na reindustrialização, temos de ter capacidade para pôr os produtos depois fora do país. Porque senão, temos ótimos sítios hoje para termos nómadas digitais e para acolher tecnologia e tal, mas temos que perceber uma coisa. Primeiro, questão de valor acrescentado. Segundo, o que é que isso significa em termos de capacidade de produção do país? E quantos é que desses trabalhadores, desses jovens, muito qualificados, quantos é que recebem vencimento em Portugal? Porque a maior parte deles trabalha para empresas localizadas fora do país. É que a questão é que, sim, o processo de reindustrialização é importante. E é importante para a questão do valor acrescentado do país, para criarmos rendimento, para criar riqueza, para podermos distribuir. E, portanto, se nós andamos a assobiar para o lado e sem perceber que investir na indústria significa aumentar a criação de riqueza e distribuição, mas que o nosso mercado está no centro da Europa. O nosso mercado não está cá. Mas há um mercado que está a crescer na Península Ibérica, mais a nível de fábricas. Nós não estamos a conseguir captar o mesmo volume, nem a conseguir criar grandes parques industriais como está a Espanha. Já há várias décadas desta parte, não só em Martorell, mas também em outras zonas de Espanha. Esta ausência de ligações vai prejudicar também aqueles que querem fornecer componentes a essas fábricas. Claro, mas repare que eu daqui do centro do centro mais de maior concentração da indústria automóvel, que é ali a zona de Aveiro, por ali, tenho que pensar quantos quilómetros é que vai ficar a plataforma logística mais perto de Espanha, não é? E isso, quem está atento, percebe porque é que a Castilha e León, porque é que luta para ter uma fábrica de baterias no seu território. Percebe-se, não é? Porque estamos a falar da geoestratégia do país, não é? Eu estou à espera de saber onde é que eles vão colocar a fábrica, não é? Onde é que eles vão ter essa plataforma? Quer dizer, o país está à espera de saber. Mas também não é só a questão das mercadorias. Repara uma coisa. Há uma regra que é: não podemos voar, os transportes aéreos vão ter um limite para voos menores de 800 km. Ora, a linha reta de Madrid ao Porto ou Madrid a Lisboa são menos de 800 km. Vamos deixar de andar de avião. De lá para cá. E há muitas empresas que hoje já dizem aos seus... muitas empresas da indústria automóvel que hoje já dizem aos seus quadros: não viajas de avião, vais de comboio. Porque o comboio também ganha pouco mais, não perde muito tempo
Não é a questão de preço, a não mas ser é a Lisboa a questão do Madrid. impacto ambiental que estes senhores medem todos os dias. A não ser Lisboa a Madrid, que demora 9 horas. E, portanto, ele não pode vir do centro da Europa ou da Polónia até Madrid e demorar 8 horas, e depois de Madrid a Lisboa, ou Madrid ao Porto, de comboio, demorar mais de 8 horas para fazer. E esta é que é a questão. Quer dizer, não é só a questão das mercadorias, é também os centros de decisão, que vão sendo poucos, mas que são importantes em termos de investimento em Portugal. Porque é que uma empresa vai ter um centro aqui quando tudo que está a acontecer em Barcelona e Madrid? E se vê aflito para chegar cá? Pior, ele diz-me, vem falar comigo. Não é ele que vem falar comigo, que vem a Portugal. Somos nós que temos que ter com ele a Madrid ou um centro onde ele estiver. E isto também é outra ameaça, que é a ameaça de as empresas levantarem as suas tendas aqui e as levarem para outro local. Esta é uma visão pessimista. Provavelmente também teremos algumas coisas positivas. Também. Mas que há uma ameaça importante. Há uma ameaça... É verdade que há uma ameaça muito importante. Eu já não me lembro, eu lembro-me quando é que houve a greve no Porto de Setúbal, o que aconteceu à Auto Europa. Exatamente. E qual foi o lugar de backup para pôr automóveis fora... Agora que falou nessa greve, eu vejo que o Paulo Filipe ficou nervoso. É de má memória, portanto. Sim, tendo em conta se fosse agora, nós, como temos naturalmente objetivos a cumprir, era terrível, não é? Porque não ter os produtos para os nossos clientes disponíveis na CIVA era naturalmente um cenário que não queremos imaginar. Mas lá está, estamos muito pendentes do Porto de Setúbal. O Porto de Setúbal, neste momento, está literalmente completo, como é costume dizer, portanto não tem espaço para mais nenhuma viatura, não conseguimos segregar viaturas na nossa operação logística, portanto para efetivamente dar prioridade a algumas viaturas que já têm clientes à espera. Neste momento é impossível. Alternativas há poucas. Temos o Porto de Leixões para receber viaturas de uma forma muito restrita, mas é uma alternativa. Tínhamos eventualmente também Sines, que já foi sondado também pelos colegas da Volkswagen Logistics, mas não temos nada em concreto. Ou seja, Portugal tem a produção do Volkswagen mais vendido na Europa, mas tem uma enorme dificuldade em colocar na Europa o seu veículo mais vendido. Exatamente. Aliás, toda a logística neste momento é um desafio constante, não só para nós, mas também para a indústria em geral e naturalmente em particular também os fabricantes de componentes. Imagina a dificuldade que eles têm também para pôr o seu produto nas fábricas dos concorrentes ou também do nosso grupo. Mas de facto o que é notável é que depois da pandemia, a procura aumentou significativamente, as cadeias logísticas não estavam preparadas, a mão de obra não existia nos aeroportos, por exemplo, ainda se recordam dos voos serem cancelados porque faltava mão de obra no que diz respeito à gestão de bagagem, à gestão logística agora dos voos. Agora eu que estamos a ficar nervosos. Exatamente. Nós sofremos bastante. Portanto, com isso isto são efeitos, nas apresentações que temos de novos modelos. Mas isto são os efeitos que têm exatamente a ver com aquilo que já foi falado aqui. As infraestruturas têm que existir, têm que estar preparadas para transportar passageiros, mas também mercadorias. Uma linha ferroviária que existe vai naturalmente ser explorada também por ligações de passageiros, por exemplo, Lisboa a Vigo, ou Lisboa a Madrid, como já foi referido. E essas linhas, para se tornarem produtivas e eficientes do ponto de vista ecológico, mas também do ponto de vista de custos de manutenção, têm que ser exploradas também pelos transportes de mercadorias, onde se inserem naturalmente também os nossos automóveis. Eu penso que nós temos efetivamente muitas condições para ter de facto essa linha e essa rede ferroviária a funcionar. Bastava ligar os pontos críticos para a nossa indústria e ter, de facto, as fábricas ligadas através dessa rede e, naturalmente, o nosso povo podia circular livremente na Península Ibérica, como já foi referido também. Portanto, eu não me importava de ir de comboio para Barcelona, por exemplo, se isso fosse possível. Não sei se ainda vou ter esse prazer. Antes de... Mas vai, porque se for a Vigo, apanhar o comboio,
vai até Barcelona. Vai até Barcelona, exatamente, mas tem que ir a Vigo. Ou se for atrás dos Mas montes lá e está. passar a Pois, fronteira. a bitola ibérica acho que deve ser prioridade, sem dúvida alguma, para transportes de passageiros. Ou Europeia, sim. Para garantir que o nosso produto chegue ao centro da Europa e que, por outro lado, que se rentabilize essas ligações através da importação e custos baixos de importação de bens e serviços, bens e neste caso, automóveis, para Portugal. E, no fundo, é um passo que agora tem que ser dado e acho que estamos na altura certa de dar, não é? E neste jogo, neste passo que deve ser dado, e já as pessoas que nos estão a ouvir já perceberam qual é que é a questão da bitola ibérica, da europeia, de nós termos aqui bastante em conflito com uma solução e essa solução parece que não chega. Quem é que tem que dar esse primeiro passo? É a Espanha? É Portugal? Dos acordos que foram feitos, o que é que está a acontecer neste momento em relação a isso? Se eu não fizer nada e me puser nesta posição, os espanhóis também não vão fazer. Então, mas porquê é que os espanhóis vão andar com uma linha até à minha fronteira? Não percebo, não é? Mas eu faço parte da União Europeia, não é? E a União Europeia põe dinheiro. Se reparem, o investimento projetado pelos espanhóis para a bitola europeia são 12 bi nos próximos anos. 12 mil milhões. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro, não é? Que tem uma comparticipação de todos nós, da Europa, não é? E, portanto, a Comissão Europeia é que tem que dizer assim, meus amigos, vamos lá ver como é que vamos fazer esta coisa. Porque senão estamos a aumentar, estamos a pôr Portugal, transformar Portugal numa ilha. Nós temos o país mais ocidental da Europa, mas temos hoje uma posição interessante. Somos um país estável, temos uma das fronteiras mais estáveis da história, ou seja, é um país seguro, que em teoria seria um país excelente para receber investimento, nomeadamente não só de empresas europeias, mas também de empresas de outros continentes que poderiam sediar cá. Esta ausência de resposta... E temos tido, não podemos dizer que não tem havido investimento estrangeiro em Portugal. Temos tido, foi o ano anterior, o ano que passou, foi de facto um ano muito interessante do ponto de vista do investimento estrangeiro. E na indústria automóvel houve investimentos de empresas de componentes também em Portugal. Agora, não, estão muito aquém daquilo que podia acontecer neste momento. Reparem, a Roménia, há poucos anos, tinha uma fábrica de automóvel. Hoje a Roménia a Roménia terá um produto per capita mais alto do que Portugal. E o investimento na indústria automóvel e a produção da indústria automóvel na Roménia aumentou brutalmente. Mas a Polónia, a República Checa, a Eslováquia, há um conjunto de países novos que estão perfeitamente identificados. E sabemos porque é que eles captam, porque é que eles estão, qual é o posicionamento deles para captarem o interesse de investidores. Agora, eu estou longe, e ainda faço por estar mais longe, vou-me transformar eu tenho aqui um problema, que é um problema sério, não é? E assim, nós temos um país que tem a fronteira mais estável da Europa. Sim. A contínua maior, a maior linha e a mais estável. E só numa zona dessa fronteira é que eu tenho esta relação win-win, que é na zona do Minho, não é? Porque tudo o resto estamos completamente de costas uns para os outros, nem falamos muito bem a mesma coisa. E, portanto, há muita coisa aqui para fazer, mas esta questão do comboio, esta questão da ligação, que nos permite... É fundamental. Nós não conseguiremos penetrar nos nossos mercados se não chegarmos lá a preços interessantes. Estes senhores não vão importar automóveis. Nós já temos um quadro fiscal complicado. Se ainda juntamos mais coisas para que ficamos completamente out do processo, e os consumidores terão outras escolhas, obviamente. E com impacto também na criação de emprego. Exatamente. Nós temos assistido a estas discussões recorrentemente. É a ferrovia, temos a questão do aeroporto
de Lisboa, que também está, enfim, isto no fundo nós temos porque é que temos uma má relação com os transportes e porque é que há uma falta de coragem de assinar um projeto, o que é que leva a este impasse? Se não é falta de fundos, se não é a falta de condições, é falta de... Sim, mas há falta de fundos, o dinheiro é escasso, não é? Mas Portanto, para a questão da ferrovia, ali em larga margem poderia até porque a Europa tem objetivos de descarbonização, e eu acredito, pelo menos... o dinheiro, não é? Agora, o que eu quero saber é porque é que vão pôr dinheiro num projeto, qual é o efeito desse projeto para a economia nacional, e em alternativa é um projeto que eu sei que terá um benefício maior, um valor maior acrescentado, contribuir para o processo de reindustrialização do país, enfim... Está a falar do pipeline de hidrogénio? Não, a questão do pipeline de hidrogénio, eu enfim, eu acredito que as contas que foram bem feitas e que isso, de facto, permitirá chegar com vantagens ao centro. Temos é de perceber uma coisa: o dinheiro que vamos pôr aí, né, portanto, tem que ser bem avaliado se essa é a solução, o custo da oportunidade mais interessante para o país. Mas não é só isso, é preciso também a localização do aeroporto. Se eu vou construir um aeroporto que tenho que lhe somar, segundo dizem, entre 9 e 11 mil milhões de euros em infraestruturas à volta do aeroporto, temos que perceber porque é que não escolhemos outro onde os custos são menores. E porque é que é o aeroporto de Lisboa, não é o aeroporto do país. Já estamos a levar a discussão para outros voos, mas eu vou aproveitar a dica do José Couto e apanhar um avião para a China, porque cada vez se fala mais da chegada das marcas chinesas ao mercado europeu, e a questão que coloco principalmente a si, José, nós estamos a ver marcas de automóveis chinesas a chegar à Europa. A incorporação de componentes nesses automóveis da indústria portuguesa é muito pequena. Face a isto, qual é que será o futuro da indústria dos componentes em Portugal? Eu não sei se é pequena. Há uma posição de um português, que é um português muito relevante no mundo, é um líder da opinião e um líder de fazer, que é o Sr. Carlos Tavares, que neste momento tem uma posição importantíssima em termos europeus, em termos mundiais, naquilo que é a produção automóvel, por conjunto de marcas que tem um automóvel. E que avisou, nomeadamente os líderes europeus, relativamente aos custos da produção e comparativamente aos nossos custos. Não é? Há aqui uma questão que é importante, é que as regras que a Europa tem para a produção dos automóveis são completamente, se comparadas com aquilo que os chineses têm, são completamente desfasadas, quer dizer, as realidades são completamente diferentes. E, portanto, há aqui um problema que é... Mas é preciso analisar bem, ver bem com alguma atenção, porque, por exemplo, eu estive na China como espectador e como a perceber exatamente o que é que acontecia na indústria automóvel. Nós vemos altos investimentos na China em termos daquilo que é a gratificação das viaturas, não é? Nos processos de reconversão, de alteração, enfim, e a investigação e o desenvolvimento na China está a um nível. Nós não percebemos exatamente o que está a acontecer, mas, por exemplo, ao nível dos transportes rodoviários dos caminhões e de transportes para caminhões de trailers e como é que havia? Smirbox? De caminhões de longo curso? Sim, de longo curso. Os investimentos se têm êxito e são hoje
comparativamente àquilo que acontece na Europa, muito interessante. Mas não é só a China. Porque nós chegamos àquilo que acontece neste momento na Coreia e no Japão em termos de investimentos. E, portanto, e também de comparatividade em termos de custos. Portanto, esta discussão é uma discussão mais complicada do que possa ficar só na questão da produção. Nós temos regras na Europa que são altamente penalizadoras em termos de custos de produção e, portanto, isso... E nós somos uma referência nas fábricas que temos, na Alta Europa, em Mangualde, temos também Cacia, por isso temos uma série de fábricas em Portugal que são uma referência a nível internacional para estes construtores. E aquilo que se calhar eu punha agora era tanto para o José como para o Paulo, o que é que falta fazer? Eu notava que o Paulo mexia... Sem prejuízo isto se alongar mais uma hora. Mexia energeticamente além daquilo que nos planos da... Umas notas finais sobre aquilo que seria importante. Não, eu estava mesmo só para acrescentar aquilo que o José Couto disse agora no fim, que achei que é muito importante para a nossa indústria, é também o chamado passaporte da pegada de carbono. Um fabricante hoje em dia de componentes para a indústria automóvel também tem que apresentar medidas que visam a redução da pegada de carbono, portanto, e uma empresa chinesa também não se pode, digamos, tirar fora dessa responsabilidade. Quando manda desenvolver um painel de instrumentos aqui em Portugal, por exemplo, essas nossas empresas de facto já apresentam esses planos, já mostram a escolha de material selecionado para, do ponto de vista ecológico, ter de facto produtos e componentes com baixas emissões. Acho que isso é uma responsabilidade que hoje em dia é pouco falada, portanto só se fala de custos, só se fala de qualidade, mas hoje em dia, de facto, na minha ótica, o impacto ambiental é muito importante. Depois temos naturalmente aquilo que já foi falado, que são os objetivos, as metas ambientais, a descarbonização, a neutralidade carbónica que todos ambicionamos, que fazem com que a indústria de facto está numa transformação, não só a nível da eletrificação, mas sim também a nível desta responsabilidade ambiental bastante severa, não é? Severa do ponto de vista porque temos que gerir os recursos atuais, ainda temos motores a combustão, já temos muitas viaturas eletrificadas, precisamos criar infraestrutura para não esquecer que os caminhões ainda vão fazer falta, porque a distribuição urbana não vai deixar de existir, portanto os caminhões podem ter uma autonomia reduzida face àquilo que é a autonomia aos quilómetros que percorrem com um depósito de 600 litros de gasóleo, por exemplo, não é comparável, naturalmente não, mas os produtos cada vez mais apresentam autonomias muito interessantes, falando da indústria de pesados, caminhões, e nós temos que efetivamente ter infraestrutura para sustentar esta parte também dos transportes. Os caminhões não vão desaparecer e as linhas ferroviárias têm que crescer. No fundo, é essa a linha, ou digamos a frase final. Uma complementaridade de tudo isto. Porque, como vimos há pouco ainda, houve muitos produtos a serem apresentados a nível de veículos pesados. Houve inclusivamente uma apresentação no Sul, no Algarve, de um produto interessante da concorrência, o e-Truck da MAN, no nosso grupo também é um produto que está em desenvolvimento. É evidente que o custo é mais elevado, mas compensa as manutenções, os prazos, ou digamos os intervalos de manutenções são outros, o custo de utilização, o custo de quilómetro é mais interessante para um transitário, um transportador. E o utilizador sabe que efetivamente escolheu o produto mais amigo do ambiente, e isso faz com que de facto fechamos aqui o círculo da responsabilidade ambiental. Mas na minha ótica, portanto, como já falámos, é preciso garantir que as linhas ferroviárias sejam rentáveis, que existe de facto um equilíbrio entre a exportação e a importação, e também a utilização dos passageiros para essas mesmas linhas. E não penso que não é um negócio de risco para o governo, na minha ótica. É uma questão de fazer as contas, investir e decidir. O risco de não decidir, se calhar é maior. É maior. José, para terminar, temos visto nas últimas décadas falta de decisão. Eu
como muitos de nós estão preocupados com o futuro das próximas gerações, quando é que a luz vermelha vai acender? Qual é que é o nosso prazo limite para tomarmos estas decisões e não colocarmos em causa o futuro desta indústria tão importante para o nosso país? Primeiro que tudo, quando alguém decide que vai lançar um veículo, um novo modelo, não o decide hoje. Decidiu, o modelo que vai sair daqui a 3 anos foi pensado há 6. 5. E, portanto, quando alguém prepara um investimento na indústria automóvel, tem que tem que fazer contas. Qual é o modelo que vai pôr, como é que vai construir a fábrica, quais são os equipamentos que vão estar. Portanto, no fundo, eu hoje estou a condicionar um conjunto de atividades e investimentos. E, portanto, é um conceito. Dizer que, não, eu vou pensar a ferrovia a partir de 2030, por hipótese, significa que nunca vou ter ferrovia a funcionar em menos de 12 anos e, portanto, entretanto, há um conjunto de coisas que vão acontecer, de investimentos que vão acontecer e eu posso ficar fora. Então, se eu bem entendo as suas palavras, nós estamos falando do caso da Auto Europa. Nós estamos numa corrida contra o tempo. Nós temos até 2028 para decidir qual é que vai ser o futuro da fábrica a longo prazo, porque sabemos que vai haver uma eletrificação. Nós não, eles. É diferente. Exatamente. Uma eletrificação total, neste caso, da Volkswagen. Portanto, o tiro de partida já foi dado. Nós, claro, neste momento, já estamos a correr contra o prejuízo. O futuro já foi. O futuro já foi. Que é esse o lema do encontro da Semana da Indústria em novembro que vai haver em Portugal. O futuro já foi, já aconteceu. E não é o acontecer, é todo o esforço que temos que fazer em termos de melhorar as minhas condições de competitividade para responder àquilo que me vai ser posto amanhã ou depois, ou no próximo ano, já teve que acontecer, eu já tive que antecipar estas decisões. E, portanto, mas nós acreditamos que aqui as empresas portuguesas e empresários têm esse vigor e essa capacidade de se reinventar a todo momento e, por isso, vamos propor a um conjunto de empresas de tier 1 europeus para virem a Portugal e da Coreia, para virem a Portugal ver o que é que fazem as nossas empresas, perceber o que é que fazem para nos poderem meter no seu portfólio de empresas capazes de resolver os problemas. Eu acho que nós temos, que é outra questão que é importante, é dizer que há as empresas que estão em Portugal, que são construtoras em Portugal, cada vez mais utilizarem as empresas portuguesas que fazem componentes e, portanto, integrar as peças que estamos em Portugal nessas produtos também, porque aumenta o valor acrescentado e isso é muito importante, aumenta a capacidade de nós termos uma linha, fazemos parte da cadeia de valor dessas empresas e, ao mesmo tempo, aumentar a nossa penetração nos mercados europeus. E isto quer dizer que nós temos crescido nos últimos 5 anos a uma taxa de crescimento média de 5%, quando a Europa tem caído a 3%, significa que a indústria portuguesa cresce todos os dias, aumenta a sua penetração, aumenta a capacidade de ser concorrencial e ser competitiva, portanto, mas queremos mais, não é? Temos que aumentar mais a nossa... E isso só se faz, para acabar, só se faz reforçando as infraestruturas que dão capacidade competitiva ao país. Ou seja, nós temos um motor pronto para entregar mais potência, capaz de atingir outras potências, outras velocidades. É necessário que nos libertem destas amarras. E saímos deste episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do pisca.pt, com uma nota positiva. Os portugueses são resilientes, a nossa indústria está a conseguir responder e, apesar do futuro ter sido ontem, ainda vamos a tempo de agarrar todos estes anos e todos estes desafios que temos pela frente. Em nome da Razão Automóvel, muito obrigado por terem aceito o nosso convite.
Nós vamos continuar a acompanhar tudo aquilo que está a acontecer, não só ao nível do comércio automóvel, mas também da indústria automóvel. Podem encontrar toda essa cobertura noticiosa em razãoautomóvel.com, todos os dias, 7 vezes por semana, 365 dias por ano. Quanto a nós, é tudo por hoje. Um grande abraço e até o próximo episódio do Autorádio.